Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Boa noite para quem está nos acompanhando de casa. Que Deus abençoe muito a sua vida, onde você estiver. Receba o carinhoso abraço em nome de todos nós, da Igreja Presbiteriana das Américas. Quero pedir que você abra comigo a sua Bíblia. Nós estamos começando hoje uma nova série, como aquecer a nossa fé, pensando nos aspectos relacionados ao nosso crescimento espiritual, ao desenvolvimento da nossa fé, algo precioso e primordial para todos nós, né? À medida que a gente anda, muitos ventos, eles podem soprar de tal forma que podemos vivenciar um esfriamento espiritual. Isso acontece e nós precisamos enfrentar essa realidade com toda a força possível, sobretudo o aspecto espiritual. Evangelho de Mateus, no capítulo 13, é a parábola do semeador. Jesus nos traz uma bela explicação a respeito dela mais adiante. Mas eu queria pedir que você lesse comigo versículos 19 a 23 do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Nosso foco hoje vai estar especificamente no capítulo 13, versículo 19. Eu queria que vocês, caminhando com a gente aqui pela palavra do Senhor, pudessem trazer à memória algumas questões importantes para o nosso entendimento. Primeiro, que todos nós passamos por diversas etapas da vida, e ao longo da nossa vida, algumas dessas etapas são aquelas etapas em que alguns podem dizer, olha, eu estou passando por uma prova, eu estou passando por uma dificuldade, estou passando um tempo de esfriamento espiritual. Nós somos tentados o tempo inteiro, pressionados o tempo inteiro, estamos debaixo de ventos, é o que a gente está usando essa expressão para identificar exatamente aquilo que pode esfriar a nossa fé. E esse texto do versículo 19, que eu vou pedir que você leia comigo mais uma vez, ele apresenta um dos mais graves e subestimados problemas para o desenvolvimento da nossa fé. É um dos mais graves e mais subestimados problemas para o desenvolvimento da nossa fé. Veja o que diz a Bíblia. A todos os que ouvem a palavra do reino, agora leia junto comigo, e não a compreendem, o que acontece? Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Boa parte das pessoas, não são todas, mas um bom número de pessoas, acaba tendo uma relação sensorial com Deus. Este se detém na esfera da sensação da presença de Deus. É muito comum a pessoa dizer, estou sentindo a presença de Deus. Em geral, esse tipo de palavra está relacionado a um lugar, em geral, aprazível, um lugar como um jardim, por exemplo, ou mesmo um templo, um lugar religioso, o alto de um monte. Esse tipo de associação com a presença de Deus, ela, em que pese poder ser verdadeira, ela está mais atrelada ou mais associada a um sentimento, a uma questão sensorial do que, de fato, aquilo que pode nos ajudar a pensar e a avançar na nossa reflexão. A ênfase no sentir tem gerado crises espirituais. Crises espirituais baseadas numa fé
que se fundamenta numa sensação, numa coisa passageira. Eu quero afirmar a vocês que a fé cristã não se baseia no sentir. A fé cristã não se baseia no sentir, mas no crer, e o crer está conectado ao pensar. A fé cristã não se baseia no sentir, mas no crer, e o crer está conectado ao pensar. Ao contar a parábola, Jesus está ensinando nesse primeiro vento com potencial de esfriar a nossa vida espiritual, que existem duas questões primordiais: pensar e praticar. A não compreensão passa pelo não pensar e pelo não praticar. Para a gente avançar na nossa vida espiritual, para a gente desenvolver a nossa fé, para a gente alcançar a maturidade, a gente precisa pensar e praticar. A não compreensão nos leva a não pensar e, por consequência, a não praticar. Ao ouvir a parábola do reino, pode-se rejeitar, pode-se apreciar somente e a gente pode pensar. E pensar exige pelo menos 3 coisas muito importantes. A primeira coisa que exige quando a gente fala em pensar é a atenção. E a atenção é a seleção, refere-se à seleção e à manutenção de um foco mediante um estímulo ou uma informação. O que é que chama a nossa atenção? Para que haja compreensão, a primeira etapa, a gente precisa ter uma atenção para aquele assunto. E tem estratégias curiosas, quero mostrar para vocês apenas uma. Todas as vezes que alguém está falando alguma coisa e abaixa o tom de voz, a atenção da gente se dobra. É por isso que fofoca boa é falada ao pé do ouvido, dizem. Todas as vezes que nós começamos num tom de voz e depois passamos para outro e começamos a conversar um pouco mais de voz baixa, a nossa atenção vai se ampliando. Tem certas coisas que chamam a nossa atenção mais do que outras. Tudo aquilo que chama a nossa atenção é um primeiro passo para que haja compreensão. O segundo passo importante é memória. Memória é a capacidade de armazenar informações e lembrar-se delas para utilizá-las no presente ou no futuro. A gente tem uma distinção importante entre decorar e memorizar. Decorar, nós temos que repetir quase que literalmente aquilo que foi falado, aquilo que foi visto, né? E nós passamos a repetir decorado aquilo que foi ensinado. Por exemplo, em sala de aula, é comum professores exigirem que seus alunos respondam exatamente aquilo que eles disseram, ou exatamente aquilo que aquele autor disse. O que as pessoas pedem? Pedem que nós estejamos decorando. Em geral, alguma coisa decorada, ela tem um prazo de validade. Provavelmente vocês que fizeram provas de química, por exemplo, ou provas de física, decoraram equações, números, tabelas, e de alguma forma aquela tabela periódica, ela foi guardada, decorada, e deu a sensação de que nós tínhamos aprendido plenamente. 2, 3 dias depois, já não está mais entre nós. Para alguns, claro. É diferente de memorizar. Memorizar é quando você compreende o sentido daquilo que ali está, e à medida que você assimila o conteúdo, ele não é decorado, mas ele é memorizado, ele passa a ser parte da sua vida, ele se integra a você. E à medida que isso vai sendo colocado em prática, ou seja, no primeiro ponto você tem a atenção, depois você tem essa memorização, nós vamos assimilando isso de tal forma que esse conhecimento, que agora foi fruto da nossa atenção, ele vai sendo assimilado. A terceira etapa desse processo é a percepção. Refere-se à habilidade de reconhecer, organizar e dar significado a um estímulo vindo do ambiente através dos órgãos sensoriais. Então, esse terceiro item aqui, que é a percepção, ele dá essa organizada nas coisas todas. Então, eu começo a pensar a respeito daquilo que a Bíblia me traz. Eu começo a analisar aquela palavra que foi pregada. Eu começo a aprender aquele texto que eu acabei de ler, eu começo a pensar a respeito dele. Então, eu tenho a minha atenção voltada para aquele texto, eu não estou voando, eu estou absorvendo aquele texto.
Segundo, aquele texto vai sendo memorizado, ele vai sendo interiorizado, ele entra, e à medida que ele entra, eu passo a assimilá-lo e colocá-lo em prática na minha vida. A percepção é quando eu vou ajustando, organizando todos esses itens e colocando-os de uma forma que eu possa lembrar-me deles, ou dele, mais adiante, para que eu possa vivenciá-lo. Por meio, então, da atenção, da memória e da percepção, nós vamos conectar informações, nós vamos confrontar saberes e vamos, finalmente, concluir. Conclusão do processo. Há ainda um outro passo a ser considerado dentro da esfera do pensar. Dentro desse aspecto do pensar, que tem esses itens anteriores, né, a atenção, a memorização e a percepção, a gente entra para um outro ponto que é muito importante, que vai nos ajudar nesse passo para a compreensão, que é meditação. Meditar. Quero chamar a sua atenção para o Salmo 1. Salmo 1, versículo 1, tem uma palavra importante para o nosso entendimento, assim como o versículo 2, que nós vamos ler mais adiante. Mas acompanhe comigo a leitura do Salmo 1, versículo 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que mais? Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja bem que nós temos 3 itens aqui bastante fáceis da gente organizar na nossa mente. Veja lá, diz o texto ali, né? Fala sobre o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e fala sobre a roda dos escarnecedores. O texto nos traz 3 nãos para 3 problemas. 3 problemas apresentados no texto. 3 problemas para os quais a resposta é não. Veja bem, não ande segundo o conselho dos ímpios. Não ande no caminho dos pecadores. Não ande na roda dos escarnecedores. Para cada um desses itens há um não. Há um não. Só que dentro do nosso entendimento bíblico, somente um não nos faria pensar a respeito do porquê não e do como não. Existem coisas na nossa vida que a gente pode dizer, olha, não faça isso, mas por que não? Ou como não fazer, uma vez que eu sou tentado e levado a isso, ou uma vez que eu sou conduzido a isso pela minha vida. Aí tem algumas questões importantes para a gente entender. O salmista diz, não ouça o conselho dos que não ouvem a Deus. Ao dizer, não ande no conselho dos ímpios, ele está nos ensinando, não ouça o conselho dos que não ouvem a Deus. E há uma razão clara. Se nós temos Deus como nosso conselheiro, Jesus é apresentado em Isaías como maravilhoso conselheiro, se nós temos essa possibilidade de ouvir a voz de Deus, de ter o contato com o Senhor, e ainda de ouvir a voz de Deus por meio daqueles que ouvem a voz de Deus, por que é que eu vou ouvir uma voz daqueles que não ouvem a voz de Deus? E o que esperar? E o que esperar de bom conselho daquele que não ouve a voz de Deus? O salmista diz, não se detém no caminho dos pecadores, ele diz, não ande como andam os que buscam se agradar em lugar de agradar a Deus. Pecadores, aqueles que querem fazer o que querem, simplesmente porque querem, que buscam o seu próprio prazer e se agradar, ou agradar a si mesmo o tempo inteiro e não a Deus. Por que é que nós vamos andar ao lado daqueles que não buscam agradar a Deus, mas querem agradar a si mesmos? Que mostram para a gente que a vida não é centralizada em Cristo, ou centralizada em Deus, ou centralizada na palavra, mas é uma vida centralizada em si mesmos, em busca daquilo que vai agradá-los, tão somente pensando em si, não pensando no próximo, completamente contrário do princípio bíblico do amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a si mesmo. Então, à medida que você vai lendo as Escrituras, você vai compreendendo as razões pelas quais Deus nos traz. No final ele diz, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, não seja partícipe de atitudes comuns
a quem não conhece a Deus. Eu não apenas não quero andar segundo o conselho dos que não ouvem a Deus, não quero andar como andam os que buscam se agradar em lugar de agradar a Deus, mas também não quero ser partícipe de atitudes comuns àqueles que não conhecem a Deus. Existem algumas questões que são admissíveis. Uma pessoa não conhece a verdade, não conhece a palavra de Deus. Ela vive com a informação que ela tem. Ela não tem mais informação do que isso. É admissível que uma pessoa haja assim. Do ponto de vista espiritual, evidentemente, há consequências. Mas eu e você, ou qualquer pessoa que já conheça a palavra do nosso Deus, não vai andar segundo aqueles que andam. Não vamos ser partícipes de atividades que vão nos afastar da presença de Deus. Então, quando a gente vê essa construção do Salmo 1, versículo 1, que nos mostra alguns nãos, para nos mostrar a razão dos nãos. E aí ele traz no versículo 2 uma palavra de solução para isso. Uma palavra que vai nos orientar. Veja o versículo 2 do Salmo 1, que diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei. Medita de dia e de noite. A única possibilidade, o único caminho que se abre para que a gente possa dizer não a todas essas coisas que aí estão, por mais racional que nós sejamos e busquemos colocar isso em prática, por mais que sejamos empenhados nisso, a única possibilidade é quando a palavra do Senhor passa a ser interiorizada. E isso acontece por meio da meditação. Medita na lei do Senhor. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É a palavra do Senhor que não volta vazia. É a palavra do Senhor que nos dá o norte. É a palavra do Senhor que dá sentido, dá propósito à nossa vida. É em razão da palavra do Senhor que nós podemos dizer não. Somente em razão da palavra. É por causa da palavra do Senhor que é interiorizada na nossa vida que nós vamos conseguir avançar. A única forma de nós realmente não procurarmos conselhos de quem não ouve a Deus, de não andarmos como andam os que buscam somente se agradar, de não participarmos de atitudes comuns a quem não conhece a Deus, a única possibilidade disso não acontecer é quando nós estamos conectados com Deus e descobrimos a alegria e o prazer na presença dEle ao meditar na sua palavra. A meditação na palavra do Senhor é algo precioso. Veja que quando há alguma palavra de Deus que chama a nossa atenção, nós passamos a memorizá-la. Aquilo que no passado já pode ter sido uma decoreba, nós passamos a memorizar. Não apenas aquela frase, aquele texto, aquele versículo, mas o contexto daquele texto. E nessa estrutura de percepção, nós passamos a ajustar todas essas coisas para que possamos compreendê-la. Vou dar para vocês um exemplo. Durante muitos anos, nas escolas bíblicas dominicais, a presença do aluno era referida a partir de um versículo bíblico que ele decorava. Então, a professora chamava alguém pelo nome, e dizia o versículo bíblico. Jesus chorou, Deus é amor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí, cada vez que ia se ampliando, a turma crescia cada dia mais. O entendimento do texto é fruto desse processo da atenção, da memorização, da percepção que nos leva à meditação. Então, quando eu penso no versículo simples, por exemplo, Jesus chorou. E aí nós vamos compreender o contexto desse texto, o momento excepcional que ele estava, a morte de uma pessoa querida para Jesus, o choro de suas irmãs, Maria e Marta, em razão da morte de Lázaro, aquela comoção generalizada. Betânia estava chorando, a cidade inteira. As pessoas sentiram as dores das duas irmãs, Jesus percebeu as dores delas, e ainda que soubesse que faria um milagre extraordinário de trazer de volta Lázaro à vida, houve nele uma comoção, uma sensibilidade.
Jesus sentiu a dor de quem ali estava, por isso Jesus chorou. A memorização vai nos conduzir para lembrar essa estrutura toda, mas é a meditação que vai nos levar para casa, para a gente pensar sobre compaixão, sobre sensibilidade, sobre comoção, sobre solidariedade. O cerne desse salmo é o relacionamento com Deus, que é aqui apresentado por meio do verbo meditar. O que o Salmo primeiro nos ajuda, dentro do contexto que nós estamos, é nos levar a entender que ao meditar nós estamos nos relacionando com Deus. Quando nós não meditamos na palavra, nós somos apenas consumidores que pegam a palavra e vão embora. Mas quando nós trazemos a palavra para a nossa vida e levamos a palavra para o nosso dia a dia, nós estamos pensando, nós estamos meditando, nós estamos trazendo essa realidade da palavra de Deus para a nossa vida. Então, o que a gente faz? A gente pega a palavra que está do lado de fora e traz a palavra para o lado de dentro. Nós pensamos a respeito dela, e porque nós pensamos, nós estamos dentro dessas 3 esferas anteriores, somando com a esfera da meditação, para finalmente chegarmos no segundo e último ponto que nos leva para a nossa conclusão hoje, que é praticar. Veja que anteriormente eu falei que existem 2 pontos importantes que nos levam à compreensão: o pensar e o praticar. O pensar, ele abre essa esfera, né? De alguma forma nós assimilamos. O praticar é: vai comigo para onde eu for, vou levar comigo para todos os lugares. Vamos reler o versículo 13, o capítulo 13, versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Ele faz isso posteriormente à semeadura no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, capítulo 13, versículo 19 de Mateus. A compreensão é impedida por não pensar e não praticar. A ideia do texto, meus irmãos, aponta para um conhecimento experiencial. Ou seja, se não for levado para a vida diária, ele será perdido muito rapidamente. O ponto é, nós recebemos a palavra do Senhor e a assimilamos. É uma palavra importante para a nossa vida aqui e agora. Mas ela não se restringe a esse tempo, pelo contrário, ela precisa ser levada para todos os lugares para onde nós formos. Vamos ao trabalho, vamos ao relacionamento, vamos para dentro de casa, ou seja, a palavra é plantada dentro da nossa vida e ela começa a frutificar por nosso intermédio. A prática dessa palavra é fundamental. Ou seja, eu não posso ser tão somente alguém que é capaz de ouvir, mas eu preciso ser alguém que seja capaz de praticar a palavra. Daí nós vamos conectar com um ponto importante lá de Tiago, um texto que você conhece muito bem. Tiago vai nos ensinar, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Tiago usa um exemplo muito interessante, que é o exemplo do espelho. O exemplo do espelho é curioso, porque nós nos arrumamos, nos penteamos e saímos. Na próxima vez que nós vamos nos ver no espelho outra vez, certamente nós precisaremos de algum tipo de retoque. Porque entre a primeira vez e a segunda vez, nós sofremos várias influências, por exemplo, do vento, do frio, do calor, do movimento. Essas questões todas, esses impactos todos, geram uma mudança no penteado da gente. Essas mudanças, elas podem ser assemelhadas aqui para o nosso entendimento entre se eu apenas ouvir a palavra e não praticar, eu serei semelhante a alguém que penteou o cabelo, mas que sofreu vários impactos ao longo do tempo, e esses impactos mexeram com aquilo que ele ouviu, e se ele não praticou, aquilo será perdido ao longo do seu roteiro de vida.
Recentemente, pregando sobre Tiago, eu lembrei a vocês sobre a importância de nós sermos praticantes e não apenas ouvintes. E trouxe aqui um exemplo bastante simples que eu queria repetir para o nosso entendimento. O que é o não praticante? O que é o não praticante? Lembrei a vocês que no passado nós ouvimos a respeito de católicos não praticantes. Depois passamos a ouvir sobre protestantes não praticantes. E a pergunta que eu faço é, se não é praticante, o que é? E citei alguns exemplos. O que é uma pessoa organizada, não praticante? O que é um estudante, não praticante? O que é um trabalhador, não praticante? Qualquer um de nós vai dizer, uma pessoa que é organizada, não praticante, ele não é o quê? Se ele é um estudante não praticante, o que ele é? Não é estudante. Se ele é um trabalhador não praticante, o que ele não é? Trabalhador. Ou seja, a prática é que caracteriza aquilo que eu sou. Se eu não praticar, eu não sou. Então, o processo da compreensão que se inicia no nosso pensar, e o nosso pensar é construído pela atenção, pela memorização, pela percepção e pela meditação. Esse nosso ponto do pensar vai nos conduzir a praticar. E agora eu não vou largar aquilo que eu pensei, pelo contrário, eu vou pensando. Ao longo do caminho eu vou pensando naquilo que eu aprendi. E à medida que eu penso e pratico, eu compreendo. E agora aquele ensinamento faz parte da minha vida. E ainda que o inimigo, o diabo, venha querer roubar aquilo que foi semeado no meu coração, à medida que eu compreendi, ele não tem mais domínio sobre nada. 3 últimos destaques. Primeiro dos 3, temor do Senhor. Temor do Senhor. Temor do Senhor decorre mais pela alegria da presença do Senhor do que do medo das consequências do afastamento. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Nós passamos, à medida que nós compreendemos, nós desenvolvemos o temor pelo Senhor. Temor não é medo, também não é medo de consequências do afastamento. Temor é respeito, temor é honra, temor é admiração. Quando nós tememos ao Senhor, nós buscamos a sua face para agradá-lo, em reconhecimento a quem Ele é e aquilo que Ele fez em nossa vida. Esse é um primeiro elemento importante desses 3 últimos destaques. O segundo é o lugar da dúvida. O lugar da dúvida é muito importante. Entendo que ter dúvidas não é um problema, se isso nos leva a continuar em busca de respostas. O problema se torna quando as dúvidas não são respondidas porque não houve buscas maiores. O período de dúvidas deve multiplicar a nossa busca pela presença de Deus e de sua palavra. Não há problemas em termos dúvidas. Dúvida é muito importante. Dúvida é parte do nosso desenvolvimento. É por causa das dúvidas que muitas coisas apareceram. É em razão de dúvidas que muitas questões foram respondidas, que muitas invenções foram feitas, que muitos lugares foram descobertos. A curiosidade, a dúvida nos leva a perguntar. Então, quando a gente fala de dúvida nesse contexto, ele não se trata de falta de fé. A dúvida é parte da caminhada. Mas há um problema curiosíssimo aqui. A dúvida, ela não pode ser o nosso ponto final. À medida que nós temos uma dúvida, nós devemos continuar em busca da resposta e não cruzar os nossos braços e afirmar, eu não creio, porque eu duvido. Ainda que eu duvide, ou ainda que eu tenha dúvidas, eu tenho um arsenal de conhecimento bíblico disponível para que eu possa
desenvolver o meu aprendizado e o meu conhecimento sobre aquele assunto. Então veja, conversa entre nós. Temos dúvidas sobre esse ponto, sobre aquele item, sobre aquele episódio bíblico, sobre aquele tema. Há algum problema nisso? Claro que não. Isso quer dizer que eu não compreendi que o diabo pode roubar? Também não. Por quê? Porque eu estou em busca de respostas. A nossa dificuldade com relação às dúvidas é que, em razão de termos dúvidas, alguns cruzam os braços e não avançam mais. Ou seja, se contentam com o lugar da dúvida, porque o lugar da dúvida também é um lugar confortável. O lugar da dúvida é o lugar que mostra que quem tem que trazer a verdade sobre o assunto ou responder à minha dúvida é você. Enquanto eu espero que você responda a minha dúvida, eu perco a oportunidade de ter a minha dúvida respondida diretamente pela palavra do Senhor. Lógico que isso não impede que nós todos sejamos instrumentos de Deus para ajudar a outro alguém a responder às suas dúvidas. Terceiro e último destaque, a iluminação do Espírito Santo de Deus. Somente por causa dele conseguimos compreender a palavra de Deus. É a luz do Senhor que nos fará ver além do que podemos ver. Somos limitados, e Ele nos fará ver além do que podemos ver e do que tem sido visto pelos outros. Ou seja, a força da cultura. Se por um lado nós somos limitados e a nossa visão é curta, por outro lado a nossa visão também é influenciada em razão da cultura do nosso tempo. Como é que a gente desfaz isso? Iluminação do Espírito Santo de Deus. A única maneira da gente compreender as Sagradas Escrituras é por meio da iluminação do Espírito Santo de Deus. Sabe por que isso existe? Para nos humilhar, para mostrar quem nós somos, para mostrar quem é Deus. Entenda um princípio simples do conhecimento a respeito de Deus. Nenhum de nós, nenhum ser humano, por mais evoluído que seja, por mais inteligente que seja, por mais habilidoso que seja, por mais estudioso que seja, nenhum ser humano conseguirá ter um conhecimento exaustivo de Deus. Todo o conhecimento que nós temos de Deus é a medida da revelação divina. À medida daquilo que Deus se revela, daquilo que Deus resolveu se revelar. Quando Deus a nós se revela, nós dele aprendemos. Se Deus não se revelar, não saberemos, não conheceremos. Os mais gênios, os mais sábios poderão se levantar e dizer, agora eu entendi. Nós só conseguiremos entender à medida que o Espírito Santo de Deus nos iluminar. Aí o que acontece? Aparece uma pessoa que tem pouco estudo, mas o Espírito Santo resolveu iluminar a sua mente, seus olhos foram abertos e aquele segredo espiritual foi desvendado. É por isso que as coisas grandiosas são reveladas pelo Senhor a quem Ele quiser, inclusive aqueles que têm pouco conhecimento, ou pouca instrução, ou pouca cultura secular, e até pouco conhecimento bíblico, ou pouco conhecimento teológico. Se não for o Espírito Santo de Deus, nós não conseguiremos aprender. É por isso que esta palavra nos ajuda e nos posiciona no lugar adequado onde nós precisamos estar, humilhados na presença do Senhor. A nossa compreensão das Sagradas Escrituras, em que pese passar por dois pontos fundamentais, o pensar e o praticar, ele apresenta uma dependência absoluta do Senhor. Se o Senhor não nos iluminar, nós não conseguiremos compreender. E aí eu trago uma frase que eu ouvi de um amigo, pastor Alexandre. Ele me disse assim, disse numa reunião, que a Bíblia é o único livro que a gente lê na presença do autor. Diante da Bíblia, nós temos que ter temor do Senhor.
temor pela sua palavra, respeito, honra, admiração pela palavra do Senhor. Nós precisamos trabalhar bem as nossas dúvidas. Todas elas são bem-vindas. Se você tem dúvidas, não se martirize por causa disso, mas não pare de buscar a resposta. Não pare de buscar a saída. A iluminação do Espírito Santo vai desvendar os nossos olhos, e a conclusão é bem importante. Quem não pensa e não pratica, não compreende. E essa semente, na parábola de Jesus, é a semente à beira do caminho. Nesse caso, não haverá resistência da nossa parte e o maligno vai arrebatar aquilo que foi semeado no coração. Como aquecer a nossa fé? Primeira lição: pense, pratique e assim compreenda a palavra de Deus, trazendo-a sob a iluminação do Espírito Santo para dentro de você. Vamos falar juntos, irmãos e irmãs? Coloca na tela de novo, por favor, nas duas. Como aquecer a nossa fé? Primeira lição, vamos falar juntos? Pense, pratique e assim compreenda a palavra de Deus, trazendo-a sob a iluminação do Espírito Santo para dentro de você, dentro de nós, dentro da gente. Num lugar onde o maligno não mais conseguirá arrebatar, porque nós a compreendemos. Vamos orar? Paizinho, nós apresentamos diante do Senhor a nossa vida e esta circunstância de sermos bombardeados diariamente por toda sorte de informações, de notícias e de ventos, com potencial para esfriar a nossa fé, como Jesus conta nesta parábola. Por isso, dentro desse processo em que nós precisamos pensar e praticar, o Senhor nos ajuda a compreender que nesse pensar é necessário que haja atenção, é necessário que haja memorização e que haja percepção para estruturar toda essa nossa reflexão, que vai ser ainda mais assimilada à medida que nós meditarmos nela, como ouvimos no Salmo 1, versículos 1 e 2, quando nós ouvimos sobre o não, aprendemos por que não e como não. Obrigado pela palavra do Senhor que nos ajuda a praticar e a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes, daqueles que ouvem e levam, como agora, ouvimos e levamos para a nossa vida, levamos para o nosso dia a dia, levamos para todas as esferas da nossa existência, levamos porque à medida que nós ouvimos a palavra do Senhor e a praticamos, nós vamos vivenciar essa palavra em todo o tempo. Por isso, Pai, sendo bombardeados em todo o tempo por esses ventos, corremos o risco de não compreensão. Seremos presas fáceis para o esfriamento da nossa fé. E aqui nós queremos nos voltar com humildade para o temor do Senhor, para a busca de respostas para as nossas dúvidas, e buscamos a iluminação do Espírito Santo do Senhor. Não haverá em nós a possibilidade de um conhecimento exaustivo, e aquilo que vamos aprender, somente aprenderemos em razão da revelação do Senhor. Pedimos a sua misericórdia e graça sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.